Olá, boa tarde, alunos e alunas da Rede Pública de Passos do Lumiar. Aqui sou eu novamente, professor William, aula de História, e o assunto da aula de hoje é sobre reforma e a contra-reforma. Sim, pessoal. Reforma protestante não tinha propósito de romper com a Igreja Católica. Sim, o Martim Lutero, um dos líderes do movimento, era católico, era professor universitário no período, fazia parte da elite eclesiástica. Que ele, ao longo da vida, teve o privilégio de estudar, ler, escrever, obteve o saber e conhecimento e dava aula nas universidades. Lembra que eu disse na aula passada, a Idade Média, Idade da Luz, Idade das Trevas? O que foi a Idade da Luz? Quem criou escolas, quem criou universidades, quem criou hospitais, quem criou maternidades, quem criou foi a Igreja Católica. Biblioteca, ela que criou. A profissão de médico, professor inclusive, quem criou foi a Igreja Católica. No entanto, ela fez todos esses feitos, ela criou, mas somente ela se beneficiava. Beneficiava somente a sua pequena elite, a elite eclesiástica. Mas ainda o alto clero. Então, Martim Lutero, ele transitava entre o alto clero e o baixo clero. Era um professor universitário de notável saber, tinha respeito, prestígio, e devido a esse respeito, ele praticamente foi obrigado a se afastar da igreja, mas ele se afastou da igreja, mas ele não rompeu com os princípios católicos. Ele não rompeu. É por isso que eu coloquei bem aqui. O propósito de Martim Lutero, que foi um dos líderes do movimento, era propor uma reforma à igreja. Mas a Igreja Católica não reconheceu, não aceitou fazer uma autocrítica e acabou sendo obrigado a se afastar, com o risco de ser preso, torturado e condenado à morte. Exigindo ao alto clero autocrítica, e daí promover as reformas. A reforma foi protagonizada por homens que detinham a leitura e conhecimento, como havia falado anteriormente. A reforma também teve um caráter político, porque os reis não queriam mais dividir o poder com o Papa, e a interferência da igreja nos interesses privados. Sim, pessoal, como eu disse na aula anterior, Roma era a sede da Igreja Católica, era a residência oficial do Papa. Era o Papa, para vocês terem uma ideia, o rei, ele só tinha a sua autoridade reconhecida se o Papa o coroasse. Os casamentos entre reis e rainhas, quem celebrava era o Papa. Só aí você vê o poder que tinha a igreja e que os reis eram submetidos. E que muitos deles já estavam sendo incomodados, não estavam mais aceitando a interferência, essa influência, o poder da Igreja Católica. Roma, sede da Igreja Católica, residência oficial do Papa, incomodava os reinos europeus. A burguesia era tida como inimiga da Igreja e sofria constante perseguição. Há uma frase que foi criada nesse período. Deus criou a terra, o comércio foi criado pelo diabo. A Igreja Católica condenava o lucro e, consequentemente, a usura. O que é usura? Você me empresta R$100, eu te pago 1.000. Usura é juros. A Igreja Católica condenava o lucro, condenava, consequentemente, os juros, a usura. Então, era aquela máxima. Deus criou a terra, o diabo criou o comércio. Porque a terra, com o passar do tempo, ela passou a ter o quê? O caráter de mercado, caráter monetário. Então a igreja via a burguesia como inimiga. No entanto, como eu disse na aula anterior, no julgamento da Inquisição, em vez de condenar à morte um burguês que tinha muita riqueza, a igreja o condenava tomando, expropriando toda a sua riqueza.
A reforma protestante tinha um caráter de universalizar o acesso à Bíblia Sagrada, escrita exclusivamente em latim. Vejam só. Só quem sabia latim era a elite eclesiástica. Somente ela sabia latim. Falar, escrever em latim, só ela que sabia. A maioria da população mal sabia a própria língua. Muito mal sabia. O Papa, o padre, na verdade, ele lia de costas para os seus fiéis, lia a Bíblia em latim. Veja só, o padre ficava de costas para os seus fiéis e lia a Bíblia. Ele lia a Bíblia em latim. O que a população entendia? Se você sabe latim, eu também sei latim, eu entendo latim. Então, uma das propostas do Lutero foi o quê? Universalizar a Bíblia, para que todos tenham acesso ao conhecimento de ler, saber. Mas, para isso, ele tinha que traduzir o latim para a língua local. Então, a Bíblia ela foi traduzida para o alemão. Como Martim Lutero era alemão, viveu na Alemanha, então a Bíblia ela foi traduzida do latim para a língua local, o alemão. A primeira tradução. E isso foi uma afronta para a Igreja Católica. Uma afronta. A Igreja Católica sentiu-se afrontada, ameaçada. Porque era aquela ideia de que o conhecimento não era para todos, era somente para os iluminados, que tinham o dom, que tinham a missão, a predestinação divina, enviado por Deus na Terra. Era aquela crença que os homens acreditavam. Então, quando Martim Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, a partir daí ocorre um rompimento definitivo com a igreja. Não o rompimento dele, mas o rompimento da igreja com ele. Ele foi obrigado a romper com a igreja. E passou um ano escondido, para não ser preso, torturado e morto. A primeira tradução do livro sagrado para a língua local foi alemão. Era o propósito principal, como eu havia dito. Exigia o fim da indulgência. O que é indulgência? Você cometeu muitos pecados. Você cometeu. No entanto, você é rico, tem muito dinheiro. E você, perto da morte, você tem medo de ir para o inferno. Então, para você não ir para o inferno, você confessa os seus pecados, os seus crimes. Então, a autoridade eclesiástica lhe dá a indulgência, ou seja, o perdão. Esse perdão dado pela autoridade era a certeza de que você, ao morrer, ficaria livre do purgatório ou do julgamento final e direto para o reino dos céus. Mas essa indulgência tinha um preço. E esse preço era pago. E muitas vezes a pessoa, quando confessava os seus pecados, os seus crimes, ele doava uma parte da sua riqueza para a igreja. E assim a igreja perdoava. Então, a indulgência ela foi muito criticada, combatida por Martim Lutero e seus seguidores. Um detalhe, antes de Martim Lutero, havia outros líderes da Igreja Católica que faziam parte da elite eclesiástica, que séculos anteriores tinham o mesmo propósito. Mas, infelizmente, eles todos morreram, foram condenados. Somente Martim Lutero que conseguiu escapar da condenação e da morte. Quer dizer, a ideia de propor uma reforma dentro da igreja, ela não começou com Martim Lutero, já havia antes. Mas Martim Lutero é que teve o êxito. Com a adesão da burguesia, o protestantismo ganha duas vertentes, luteranismo e calvinismo. O calvinismo foi mais aceito pelos burgueses, em virtude da mudança do conceito sobre trabalho e valorizar a riqueza material. Sim, lembra das aulas anteriores que eu falei? O trabalho dignifica o homem, o trabalho gera riqueza, o trabalho enobrece. É pobre porque é preguiçoso. Pensava João Calvino, dizia ele.
Acorde 4 da manhã, acorde para trabalhar, que você ficará rico, se tornará rico. Essa era a ideia, esse era o pensamento. Então isso a burguesia acabou aderindo. O Martim Lutero, ele não rompeu com os princípios católicos. Martim Lutero era mais ligado à questão moral, espiritual. Já João Calvino não, era ligado mais à questão material. Ele exaltava a riqueza, valorizava a riqueza. Enquanto a Igreja Católica condenava a riqueza, condenava o comércio, a usura. Martim Lutero era mais ligado à questão moral, espiritual. João Calvino, material. E isso acabou causando o quê? Um rompimento dentro do protestantismo. De um lado, os luteranos e de outro, os calvinistas. E a burguesia vai ficar ao lado de quem? Dos calvinistas. Enquanto o luteranismo não romperá com o catolicismo, o que causará o rompimento das vertentes, como eu havia falado. Quando a reforma, com a ameaça da diminuição e perda do poder, a Igreja Católica convocou o Concílio de Trento. O que foi esse Concílio de Trento? Foi uma reunião, uma assembleia da alta corte eclesiástica. Os papas, o Papa, autoridade máxima, autoridade suprema, e abaixo dele, os bispos e os cardeais. O Concílio de Trento foi formado pelo Papa e que reuniu as autoridades eclesiásticas. Quer dizer, o alto clero. Qual foi as decisões tomadas pelo Concílio de Trento? A censura. O que seria a censura? Proibir circulação de livros, veiculação, proibir. Proibir, que para eles seria a profanação, a blasfêmia contra o sagrado, a liturgia, até mesmo as escrituras. A inquirição. O que é inquirição? É inquérito, é investigação. Tribunal Santo Ofício, é a justiça. É o judiciário eclesiástico, Tribunal Santo Ofício. E a Inquisição. O que é a Inquisição? A execução da pena. A execução. Foram importantes instrumentos no combate ao protestantismo. Essa foi a Contra-Reforma. A censura, a inquirição, o Tribunal Santo Ofício e a Inquisição. Espanha e Portugal, países que colonizaram majoritariamente o continente americano, especialmente os espanhóis, foi crucial para barrar o protestantismo. Sim, pessoal, na Espanha, na América Espanhola, os países aqui do continente que foram colonizados pela Espanha, todas as colônias espanholas, as colônias aqui na Espanha, da Espanha aqui na América, tiveram a Inquisição. Todos os vice-reinados da Espanha tiveram Inquisição. No Brasil, Inquisição não teve, mas teve inquirição, inquérito e as visitações inquisitoriais. A inquirição, quando surgia, era levado para Lisboa, metrópole, era levado. E a pessoa investigada, quando era presa, era levada para Lisboa para ser investigado, julgado e condenado. Então, aqui no Brasil, não houve inquisição, mas houve inquirição e visitações inquisitoriais. E o Maranhão teve visitação inquisitorial. Agora, na Espanha, na América Espanhola, os países que foram colonizados pela Espanha, a Inquisição foi presente, esteve presente. Os jesuítas foram a principal ordem católica na catequização dos nativos. Os nativos é quem? Os povos da terra, os povos originários da terra. No caso, quem? Os índios. Os índios, na verdade, são os nativos. São os tupi, são os Yanomamis, os Guajajaras, os Gamela, os Auauguajá. Então, vários povos nativos que aqui viviam. Povoamento de algumas regiões do Novo Mundo e confrontar os protestantes. Sim, pessoal. Muitos dos jesuítas matavam, inclusive, os protestantes
os poucos que viviam aqui no Brasil durante a colonização. O padre Anchieta é acusado do enfocamento de um protestante aqui no Brasil, no período da colonização. Só para vocês terem uma ideia. A Inquisição e o Tribunal Santo Ofício foram presentes na América Espanhola, como havia dito anteriormente. E quando na América Portuguesa, no caso aqui no Brasil, ocorreu as visitações e a inquirição. Enquanto na Europa, iniciam os conflitos entre católicos e protestantes. O massacre conhecido como a Noite de São Bartolomeu foi uma delas. O que foi o massacre da Noite de São Bartolomeu? A França, e quando Portugal, Espanha e Itália são países católicos, altamente católicos, a Espanha, a França estava dividida entre católicos e os huguenotes. Huguenotes são os calvinistas franceses, calvinistas, na maioria, os huguenotes. O que vai acontecer? A família real francesa, a rainha Catarina de Médici, vai propor um casamento da sua filha, a Margarida de Valois, a rainha Margot, com o rei Henrique III de Navarra, protestante. Sua filha católica e ele protestante. E esse casamento tinha um propósito de quê? De pacificar o país. Pacificar. Para que os católicos e protestantes vivessem em harmonia, vivessem na paz. No entanto, diz a história, nos bastidores, a rainha Catarina de Médici, junto com toda a sua família real, protagonizou o assassinato de um dos líderes do protestantismo, que é o homem de confiança do Henrique III, o protestante que casou com a rainha Margot. Quer dizer, uma trama da própria realeza acabou desencadeando um confronto generalizado. Paris amanheceu, de acordo com fontes oficiais e não oficiais, entre 10, 20, 30 mil mortos. Não se sabe números exatos. Isso aconteceu no século XVII. No século XVII, aconteceu esse confronto, conhecido como a Noite de São Bartolomeu, que foi no dia do santo católico, São Bartolomeu. O massacre conhecido foi uma delas, como eu disse. O mapa do continente europeu, foi se redesenhando em virtude do rompimento da Inglaterra ao catolicismo pelo rei Henrique VIII, que criará o anglicanismo. Como eu havia dito, muitos reis se incomodavam com a interferência católica, com a interferência do Papa, que residia em Roma. O rei Henrique VIII queria a anulação do seu casamento. E quem só podia anular o casamento era a Igreja Católica, no caso, o Papa. E o seu pedido não foi atendido. Então, ele sentiu ser votado. Então, com isso, ele resolveu romper com a Igreja. E fundou a sua própria, a igreja anglicana, que é uma igreja protestante, mas uma igreja protestante dos ingleses, na Inglaterra. Quer dizer, o casamento era visto como algo sagrado, era aquela ideia, o que Deus une, homem não separa. Então, casamentos raramente eram anulados. Enquanto a Holanda se torna a principal fuga para os burgueses e judeus que sofriam da perseguição católica. Espanha, Itália e Portugal se tornam fiéis à Igreja Católica. França fica dividida entre católicos e huguenotes, protestantes, calvinistas franceses, calvinistas. A Alemanha é dividida entre o catolicismo e o protestantismo luterano. Aqui, Martim Lutero. O João Calvino. Aqui a imagem do Concílio de Trento, concílio. Aqui no centro, aqui a imagem do Papa, aqui as autoridades, os cardeais, os bispos, o alto clero. E aqui o massacre conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Não se sabe números exatos. Uns falam de 10, 20, 30 mil ou até 100 mil mortos. Paris amanheceu mergulhada de sangue.
e cabeças decapitadas. Braços e pernas espalhadas por todos os lados. Pessoas esquartejadas. E aqui a sugestão para atividades. Pega o celular, QR Code, você verá lá e responda as questões. Sugestão para atividade, pesquisa. Os sites você pode pesquisar. Boa pesquisa, boa leitura, boa escrita. As referências. Obrigado e bons estudos.